Gente, e durante muito tempo eu fui muito irreverente, sabe, na minha vida, desrespeitosa, desonrosa. Aqui na minha cidade, próxima aqui, existe uma cidade que é Pará de Minas. E eu era do mundo, eu saía, mas eu nunca fui muito de beber, não. Mas eu saía, bebia. E muitas das vezes eu tinha meu carro, meu primeiro carro, gente, que loucura. E aí o que que acontece? As meninas combinavam, vamos para Giros em Pará de Minas? Eu saía dirigindo o meu carro, dirigindo por 2 horas e meia, para chegar na Giros à noite, nessa boate, passar a noite na boate, né? Querendo ou não, arrumando namoradinho e tal, bebia até mais ou menos umas 2 horas da manhã. 2 horas da manhã eu parava de beber, porque eu tinha que pegar o carro no outro dia para fazer bate-volta às 6 horas da manhã, porque minha mãe e meu pai não podiam nunca. Meu pai já tinha falecido, mas minha mãe não podia nunca sonhar que eu estava fazendo isso, porque ela não iria deixar. E por várias vezes eu lembro de eu parar no carro assim no meio da rodovia, chorando, chorando com sono, porque todo mundo que estava no carro comigo estava dormindo. E eu com sono, assim, eu acordando as meninas e jogando água, abrindo o vidro para me poder chegar, né? Para me poder chegar em casa e falando que eu estava dormindo em casa de amiga, né? Enfim, eu fui muito irreverente, sabe? Eu mentia muito para minha mãe, saindo, indo para os lugares, mas com a glória de Deus, eu nunca fui de beber, eu nunca fui irresponsável, assim, né? Sexo era só com quem eu estava namorando mesmo, então essas coisas nunca fui irresponsável, assim. Mas eu era total irreverente, porque imagina, eu fazendo isso, aconteceu um acidente, eu no local, um monte de mulher, pego uma estrada, sabe? Eu era totalmente, totalmente inconsequente. Inconsequente. E por isso que eu falo que Deus, ele me curou, sabe? Deus, ele me salvou muito, ele me vigiou muito de perto, né, ao longo de toda a minha vida, né? Eu, com a glória de Deus, eu nunca usei drogas na vida, mas a primeira vez que eu fui apresentada, que eu experimentei, foi no carnaval, né, lá em Ouro Preto. E eu lembro que eu não queria, porque aquilo eu não gostava. Mas todo mundo usando, né? Eu falei, vou experimentar também. Gente, eu lembro a cena direitinho. Todo mundo assentado, usando, eu não vou lembrar qual que era, mas todo mundo usando e todo mundo rindo, aquela coisa, sabe? Fumando, fumando. E todo mundo rindo, aquela coisa. E eu fui uma vez, nada. De novo, nada. O negócio fazia efeito pra mim, não, gente. O negócio não fazia efeito pra mim, não. E eu lembro que e aí, por não fazer efeito, aí que eu tentava mesmo o negócio fazer efeito. Não ia, gente. Não ia. Então, assim, eu fui muito irreverente, sabe? Muito. E eu tenho certeza que foi Jesus, né? Cuidando muito de mim. Isso me faz lembrar de um caso, de um acidente, de um quase acidente de uma conhecida minha, que estava falando que não era para entrar ali na região vermelha do lago ali, e ela pegou, entrou, e veio salvar-vidas para ajudar ela ali, né, para poder tirar ela dali, para ela não morrer, porque ela entrou na zona vermelha lá que não podia. E que aí o salva-vidas só virou para ela e falou assim: não, não se mexe, não resista, não resista àquilo que eu estou fazendo aqui, né? Não luta, não se mexe, não resista, deixa eu fazer, deixa eu te salvar. Né? E com muito custo ele lutou ali, e com a glória de Deus ela estava sendo sugada pelo mar, e ela conseguiu sair ali, né, e tá com vida aí até hoje. Falando nisso, tem anos que eu não sei dela. Mas isso me veio aqui à tona porque vai casar com tudo que eu vou falar aqui para vocês, né? Então, eu dei uma ida para lá, né, mas vocês vão entender, né? Então, gente, isso tudo aqui é que a verdade, né? Que realmente hoje eu creio ainda mais que é Deus que me curou, é Deus que me afastou, sabe, de várias questões, de várias causas, de várias situações que eu vivi, né? A questão do meu pai, chegar na casa dele, os meus tios falando, tá vendo ali, ó, seu pai me expulsando da casa do meu pai após o velório dele, eu era filha única, né? Então, eu sei que Deus, ele me curou, ele me cuidou, ele me resgatou, ele me levou, né, nos mínimos detalhes da minha vida. Ontem eu contei para vocês um testemunho, né, que todos os primogênitos morriam, eu era primogênita da minha geração, e essa maldição pulou ali, por causa de uma intervenção divina, que eu não vou entrar aqui agora,
né? Então, como seria minha jornada com Deus desde a de trás, né? Eu acho que aquilo ali, tudo que eu vivi era exatamente para me olhar para trás e falar assim: o meu socorro veio do Senhor, sabe? Foi Jesus que me tirou, foi Jesus que cuidou, né, de mim durante todo o tempo ali. Eu ia, eu usava, eu fazia, eu era inconsequente, eu era indisciplinada, e ele ia lá, cuidava de mim e fazia. E a minha vida financeira não está fora dessa realidade. Não estava fora dessa realidade. Eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. Eu lembro que na minha época de estúdio eu chegava a trabalhar de 6 às 22, 23 horas da noite. Isso com 4 funcionários, com secretários. Eu sempre trabalhei muito, 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 mas lembra? Lembra? E eu só podia casar e dar certo quando casar com alguém quando eu der certo na vida, tivesse minha grana, meu dinheiro. O dinheiro sempre oscilava e volta. Então eu não podia me dar certo com ninguém. Todos os relacionamentos seriam para não dar certo, né? Então eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. Eu vivi para trabalhar. E até hoje eu tenho que lutar com esse vício de ter que trabalhar muito, né? Graças a Deus, há um ano e pouquinho eu fui curada em relação a isso, porque eu sei que hoje é só descansar, Jesus pagou minha conta, né? Essa é uma história muito real mesmo, de uma situação que eu estava vivendo, e ele pagou em determinado mês, depois de 2, 3 meses que eu fui ver, e era no mês que eu precisava, que eu fui ver que o cara do condomínio me falou assim: Carla, mas você já pagou 2 vezes aqui, eu tô vendo aqui agora. Gente, e não tinha jeito, porque era da mesma conta saída 2 vezes. Né? Se tivesse saído 2 vezes R$ 700, é óbvio que eu ia saber que tinha saído. Né? Então, hoje eu preciso me trabalhar muito, né? Por esse vício, né, de ver valor no que o mundo vê valor. Eu preciso trabalhar muito para me conquistar, para me conseguir. Né? Um vício para ter o valor, aparentar o valor que o mundo vê. Né? O vício de provar valor. Então, é um vício espiritual e é um vício emocional. Alma, espírito são essa casa. Alma, hífen, espírito. São distintos, mas andam juntos. A alma não vai para onde o espírito não vai, o espírito não vai para onde a alma não vai, e por aí vai. Depois dessas clarezas, né, de quando que foi uma cura muito muito grande que eu tive de revisitar e saber que Deus estava junto comigo em todas essas situações. A minha vida foi milagre, milagre. Né? Eu brincava assim, se eu te parar para contar minha vida debaixo de um pé de abacate, nós vamos chorar, porque eu não sei como é que eu cheguei aqui. Né? Então eu vivi muito milagre ao longo da minha vida. Né? O sobrenatural para mim acaba que virou uma coisa que entre aspas era normal, né? Então, eu tinha muito testemunho para anunciar, né? Só que eu não falava também, que é muito diferente. Quando eu comecei a falar, foi em cima de coisas que era engano, né? Então, é, lembrar disso, né, foi para que você também pudesse pensar, trazer memória, né, aquilo que te traz esperança, porque para esse assunto você vai precisar. Você vai precisar. E aí, como eu falei, dinheiro é um assunto tabu. A gente não aprende tanto nas igrejas. Às vezes, quando aprende, aprende de uma perspectiva equivocada. E todo assunto que é tabu é um prato cheio para o engano, né? Foi isso que a gente falou. Repete comigo. Todo assunto que é tabu é um prato cheio para o engano. E a Bíblia fala muito sobre dinheiro, muito sobre dinheiro. Não só fala do Senhor dinheiro, Deus dinheiro, Mamon, uma divindade demoníaca que tem base na rebeldia, já que é uma personificação de Satanás, que é o pai da rebeldia, aquele que instalou a rebeldia, né? E lembra tanto que eu era rebelde, gente? É aquele que instalou a rebeldia na vida, na realidade espiritual e que se manifesta na realidade natural. Espírito de desobediência, de rebeldia, né? Mas a Bíblia fala muito da nossa relação com o dinheiro. Então, o dinheiro em si, ele não é um problema. Porque as escrituras declaram a palavra dinheiro em muitas ocasiões. Agora, ela também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, ainda que uma pessoa milionária, possa não ter amor ao dinheiro,
Então, cuidado com você ser viciada em analisar a vida. Se uma mulher natural ou carnal. A natural é que vive só com os olhos carnais podem ver. Entendimento humano, o intelecto humano. Essa mulher não conhece Jesus. Era eu lá atrás. Eu era uma mulher natural. Eu não era carnal. Depois, eu era um fruto natural da minha criação natural, das minhas heranças naturais. Alianças de sangue, sangue do ponto de vista natural, fruto da minha criação, das minhas escolhas, daquilo que eu era ensinada, do contexto que eu vivia. Eu era uma mulher natural, que é diferente da mulher carnal. No momento em que eu aceitei Jesus, eu tive mais escolhas, né? Eu tive a escolha de ser uma mulher espiritual, e a Bíblia diz que quem é espiritual tem que discernir a vida espiritualmente. Então, o convite para você hoje é orar ao Senhor e pedir a Deus remir o tempo de toda a sua imaturidade espiritual. O tempo que você ficou bebendo leite, quando já devia estar comendo alimento sólido, investindo em se equipar para viver o seu propósito em Deus. Esse é o convite para você hoje. Porque se você já tem o Espírito Santo de Deus e não é uma mulher espiritual, você também não é uma mulher natural mais. Você é uma mulher carnal. Então, a carnal é a que conhece a verdade, mas insiste em viver pela carne. Conhece que a carne em si, quem planta na carne vai semear e colher para destruição. Quem semeia na carne, colhe para destruição. Quem semeia na ganância, que é uma das obras da carne, vai colher maldição, mas insiste em viver como se fosse do reino, mas com os olhos daqui da terra. Então eu digo da boca para fora que o valor que eu tenho foi o que o Cristo me deu. Mas do corpo para fora, da alma para fora, eu fico tentando provar valor. Eu fico tentando agir de acordo com os padrões desse mundo, porque lá no fundo eu tenho um amor ao dinheiro. Então, tente não observar a vida só com os seus olhos naturais, porque os seus olhos naturais vão encontrar justificativas, né, explicações do seu coração. E o seu coração é dado ao engano, muito, muito. Então, poucas vezes você vai acertar, você vai errar mais do que acertar no seu julgamento. E Deus não está nessa fé emocional, lembra? Então, ainda que uma pessoa milionária possa não ter o amor ao dinheiro e a outra ser pobre e ser gananciosa, a pobre e gananciosa vai ter dois problemas, que é a pobreza e a ganância. O pastor Luciano Subirá fala muito disso, porque a falta de dinheiro, ela tem uma raiz maligna. Então vamos lá. Dinheiro não é sinal de prosperidade nem abundância, mas abundância e prosperidade incluem o dinheiro. Então imagina que você tá na praia, ok? Já que você tem aquela questão da onda lá, aquela areia branquinha, você olha para um lado, perde de vista no horizonte, olha para o outro. Vamos supor que você está lá no Rio de Janeiro, é lá no horizonte tem as montanhas, tem aqueles skyline, sabe? Enfim, você está ali na praia, no lado daquele horizonte, outro lado montanha, ok? Prosperidade é você poder andar livremente por ali. Abundância é você estar ali. E dinheiro é um grão de areia. Você não vai comer o grão de areia. Ele está debaixo dos seus pés e serve para você caminhar sobre ele. Você não vai se vestir de grão de areia, você não vai idolatrar o grão de areia. Ele tem um lugar. O dinheiro tem um lugar na sua vida, mas ele precisa estar no lugar certo. E se não é de senhor, é de servo. É tão simples, né? A lógica do reino. O que nos impede? O seu coração, que é a casa suja ou a casa bagunçada. Raízes de iniquidade, raízes de amargura. Nossa ganância, ela não surge do nosso coração à toa. A ganância que
E a idolatria, Colossenses 3:5 fala, ela nasceu de uma desordem. Caim, que é o primeiro texto que a gente tem para aprender ali sobre coisas terríveis, né? Caim assassinou o irmão, mas antes teve uma oferta. Ele sentiu inveja do irmão, que a oferta do irmão foi aceita e a dele não. E se você for aprender, a dele não foi aceita porque ele não fez do jeito certo. Ele fez a oferta certa. Tem gente que diz que o problema foi a oferta que estava errada. Mas o que estava errado era o coração por trás da oferta. Atitude de coração, a honra. Então foi uma oferta feita em desonra. E tudo que for feito em desonra vai gerar maldição. E tudo que for feito em honra vai gerar bênção. Então, você que chegou até aqui, meia hora já mais, né, falando aqui com vocês, você já deve ter entendido que o seu coração, que é uma casa arrumada, quando a luz entra, coloca ordem no caos e te limpa de toda a impureza. Você está apta, porque a graça de Deus e a glória de Deus está sobre você, a ser uma mulher de honra. Mas é uma decisão. Você precisa decidir ser uma mulher limpinha e organizada diante de Deus todos os dias. Mãos puras e coração limpo todo dia, através da renúncia, da confissão, do arrependimento. Isso é por libertação. Isso é por libertação. Por libertação não é expulsar demônio. Expulsar demônio é outra ação dentro até de libertação. Está contido em libertação, mas a verdadeira libertação é a renovação da sua mente e a transformação de espécie, porque aqui você já sabe que não é metanoia, é metamorfo, que é transformação de espécie, ok? Então, sem dúvida alguma, quando você tem uma nova espécie, que renovou a sua mente através dessa nova espécie, porque você se transforma lagarto em borboleta, né? Então, com toda certeza, essa mente que vinha valor no que o mundo que dava. Você vai mudar dessa mente que dá valor para as coisas do mundo para uma mente que vai ver valor naquilo que Deus vê valor. Esse é o maior milagre da vida de uma mulher. Ai, gente, são muitos milagres, como eu já falei com vocês, mas ter a mente de Cristo cada dia um pouco mais é o maior milagre da minha vida, da minha vida. Eu sou é um relato que hoje eu consigo ver que onde eu estou, toda a história que vocês sabem, né, é exatamente somente o milagre de Deus para me poder estar aqui e do jeito que eu tô aqui, né? Então, eu tenho muitos relatos, né? E talvez um relato muito mais absurdo do que os milagres de, sei lá, talvez um anjo aparecer em carne e osso e me salvar, Jesus ir lá e pagar minha conta, né? Aparentemente, é um milagre que é muito maior do que tudo isso, sabe? Eu já fui curada de ligamento no joelho, que eu chego lá no médico, eu tinha que ter que fazer cirurgia, e do nada o ligamento ligou, né? Então, isso tem muito a ver com tudo aquilo que eu acredito, né? Isso tem tudo a ver com aquilo que eu vivi, né? Então, eu tinha facilidade com esse mundo natural, de entender que existe mundo natural e tudo mais, mas eu tinha muita dificuldade de entender que Jesus era quem podia curar minha vida financeira. Por causa de tudo isso que eu já contei para vocês aí atrás, né? A minha relação com o dinheiro, eu tinha dificuldade de acreditar que Jesus podia curar isso. Ele podia curar meu joelho, ele podia curar pessoas. Então eu tinha dificuldade de entender que Jesus podia curar essa relação minha com o dinheiro, né? Porque eu via mais valor no dinheiro do que na própria vida. Quem que estava tronando meu coração? Mamon. Isso é muito verdade. E não é porque eu não queria ver. Isso foi porque eu fui treinada a ver, ensinada a ver.
as várias coisas de mentalidade, né? Era o quê? Inteira voltada e moldada sobre os valores do mundo. Sucesso profissional, dignidade no sucesso profissional, né? Eu não tinha uma inclinação para ganhos lícitos, a me dar bem em cima das pessoas. Não tinha. A tirar vantagem. Eu nem era muito habilidosa, sabe? Que é como eu contei mais para vocês, né? Eu sempre fui hábil, sim, estar falando, né, com as pessoas, mas eu nunca fui hábil em negociação, em vendas. Eu tinha dificuldade para isso foram coisas que eu fui aprendendo nos últimos anos para cá, né? Que vender é muito importante, que se relacionar com as pessoas, né, é muito importante, que isso tudo mostra uma maturidade, né, diante da vida e dos valores nos lugares certos. E tudo isso me ensinou a viver, mas sem Cristo na casa, que ele não estava no meu coração, é morte, escravidão, cativeiro, morte, roubo e destruição. E é tão sério isso, porque antes eu não via como Deus pudesse me dar um milagre nessa área financeira, porque eu não tinha dinheiro mesmo. E uma época eu fui para o fundo do poço. E eu fazia dinheiro, depois eu não tinha dinheiro, era uma coisa oscilando assim o tempo inteiro, era uma luta ter dinheiro. E eu sempre trabalhei, como eu falei, então eu sempre trabalhava, lutava para ter dinheiro, né? Então, na verdade, acho que eu nunca deixei de trabalhar, eu sempre trabalhei, e eu sempre fui autônoma, sabe? Eu ia lá, eu fazia, eu nunca fui assinada a carteira por nada, né? Então, porque eu não tinha renda, né? Eu acho que era sempre dificultoso isso, porque eu tinha que mostrar o meu valor trabalhando, inclusive para validar aquilo que meu pai falava sobre mim, porque eu precisava mostrar, provar o meu valor e lutar para só depois eu ser feliz. E há 2 anos atrás, Jesus me levou para o fundo do poço, né? Eu quebrei financeiramente, emocionalmente, tudo que vocês imaginar, né? E foi muito difícil. Foi muito difícil. E tinha minha mãe e eu que precisava bancar tudo, né? Residencial particular, fralda, remédio, plano de saúde. E chegou um momento que me quebrou mesmo, em todos os níveis. Eu não tinha condições de arcar e não eram valores baixos, né? Eram valores muito altos. Eu não tinha condição, né? E eu não sei você, mas quando você não tem, né? Ali para mim é como se fosse, como que eu explico isso? Quando eu não tinha esse dinheiro, né, pelo fato de não entrar nada, né, enfim, foi muito difícil. E a minha vontade era literalmente sumir, sabe? E ali foi um poço, assim, um fim de poço, literalmente, sabe? Porque você não ter renda é muito você não ter fonte, sabe? Você não ter água para beber. E as coisas fora vindo, as coisas em cima vindo, né? Foi uma época muito difícil, né? Depender de doação, de comida das pessoas, né? De favor, de alguém ter um coração, ir lá e oferecer um local para morar, de pessoa chegar e virar falar assim, que eu vou colocar comida aí na sua casa que minha geladeira estragou, né? Pessoas me humilhando, inclusive em relação à minha mãe, porque onde ela estava era um valor alto, né? E um valor bem alto. E quando um mês que eu não pude pagar, já muda todo o tratamento, né? Enfim, né? E eu lembro com muita clareza de tudo isso que eu passei, porque foi muito desafiador, era muita escassez, sabe? Era muita maldição. Eu estava viva, mas era como literalmente se eu estivesse respirando por aparelhos, espiritualmente falando assim, porque eu estava morta, né? E nessa época eu já tinha aceitado Jesus. Então eu estava uma carnal rebelde. O meu trabalho era com misturas ainda. Eu falava de Jesus, mas eu utilizava as técnicas. Eu falava parte da Bíblia, né, em contextos divididos, heresia, para convencer daquilo que eu queria falar, né? Então eu já tinha aceitado Jesus, mas eu era uma carnal e rebelde. Eu não era em Cristo, eu não estava em Cristo, eu não era batizada no Espírito, né? Então, o que eu queria trazer aqui, que é tão sério,
é que um dia você duvida de que Deus pode curar a sua vida financeira, porque você não tem dinheiro e precisa ter. Mas quando você começa a ter, se você não continua com o compromisso de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e honrar Deus, porque isso é honra a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, adoração sobre entrega total, o arrependimento, confissão como estilo divina, sua casa limpa, a casa arrumada que é o seu coração, pela graça, pela submissão e pela oração de renúncia, não pelo esforço, e não pelo esforço, e não pelo intelecto, e não pela razão, não pela mente. Quando você tem dinheiro, você passa a amar o que você recebeu da mão de Deus. Está lá em Salmo 62. Se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o seu coração. Gente, isso é muito sério, porque hoje, quando eu recebo, né? Quando entra um aluno, quando entra um cliente, eu agradeço tanto a Deus, mas eu não agradeço pelo dinheiro que entrou. Eu agradeço a Deus porque Ele está me dando a graça de dividir um pouco do que Ele tem comigo. Ele está enviando aquilo para mim. Consegue entender a diferença? Pai, obrigada pela sua graça, porque o Senhor está me presenteando com isso. Não é pelo meu trabalho, não é pelo que eu faço, não é, não, é por Ele estar dividindo comigo o que é dele, meu pai repartindo pão comigo, sabe? Então, o que eu quero te dizer é, eu não sei se você está no estado zero, querendo ter mais um. Eu não sei se você está no estado -1, querendo ir para o zero, tipo, mais ou menos está no vermelho e quer ir para o azul, ou está no azul e quer ter uma folga, ou está numa folga e quer multiplicar. Eu não sei onde você está, mas eu quero te dizer que não importa onde você esteja, você precisa querer outra coisa. Você precisa querer o que Deus quer que você queira. E o que Deus quer que você queira é uma mudança de cabeça, literalmente, né? Para quem entende sobre as maldições aí, é uma mudança de cabeça inteira, de mentalidade inteira, que não é metanoia, é metamorfose, é mudança de espécie, é uma mudança inteira. Não é um jeitinho na sua vida. Porque isso pode ser, inclusive, um dos maiores perigos desse tempo, que é idolatrar Jesus ao invés de adorar Jesus. A idolatria sempre tem base naquilo que eu vou ganhar em troca. Então, se eu adoro Jesus pensando que ele vai me dar a vida abundante, pensando que ele vai me tirar do vermelho, então eu estou idolatrando Jesus e ele não é o Jesus da Bíblia. O Espírito Santo não está nisso. Se eu idolatro Jesus porque eu quero aprender a multiplicar dinheiro, porque eu quero qualquer coisa que seja diferente, eu estou me afogando e eu careço da tua graça para sair viva, por um exemplo desse mar. Eu estou numa situação e necessito da sua graça para me sair dessa situação. Já está com uma postura de coração errado. E essa oferta não vai ser aceita. O sacrifício vivo de que fala Romanos não vai ser aceito. Mais ou menos assim, eu vou doar, porque eu sei que quando eu doar, eu vou receber. Seu sacrifício não vai ser aceito. Assim como Caim. Ele fez a oferta, mas o coração dele não estava ali. Ele fez a oferta de forma errada. O sacrifício tem que ser agradável a Deus, e sua mente, o seu corpo, a sua alma submissa, sujeita, entregue, para que o Espírito Santo haja, renove através da palavra. A palavra. Quando a palavra entra, o arrependimento entra, o destino muda, tudo na nossa vida. Quando a gente é vivificada e começa essa salvação, que é loucura para o mundo, tem que você entender isso de uma vez por todas. Não vai fazer sentido nessa cabeça de hoje, e muito menos as pessoas que são incrédulas e que estão te cercando. Você vai precisar ter muito Jesus para conseguir vencer com ele. Muita fé em Jesus, muita fé. Pouca fé não dá. Tem que ser uma fé até o fim agora. Do tipo da que a gente viu no desafio de anteontem. O que Deus quer com esse sacrifício vivo é te dar a mente de Cristo. Romanos 12:2. Então, se você estava querendo melhorar ali um pouquinho a sua vida, eu vou te dar a oportunidade agora de deixar o Espírito Santo te tocar e você falar em voz alta. Pai, eu não quero dar um jeitinho na minha vida. Eu quero uma vida nova.
Eu quero novidade de vida. Eu quero uma mente nova. Eu te entrego a minha mente para que o Senhor possa renovar. Uma mente renovada, uma vida transformada, com a mudança da minha espécie, que eu quero ser da mesma espécie do Senhor. Isso é a única passagem possível para uma mente próspera do tipo de Jesus, do tipo de Deus. Ok? E vai ter muita cura e libertação envolvida nesse processo. Pode ser que você, como eu, na verdade não como eu, mas pode ser que você passe por um episódio, quase como eu, sim. Passe por um episódio de quase possessão, quando o assunto é dinheiro. Pode ser.